Oi, pessoal, tudo bem? Nessa nossa nova quinzena de estudos remotos, nós vamos dar seguimento ao estudo do Direito Internacional Público e eu apenas gostaria de lembrar vocês que nessa quinzena vocês também terão uma videoaula por dia de aula. Então, de hoje, segunda-feira, dia 18, até o dia 26 de maio, então do dia 18 até o dia 26, vocês vão ter 3 videoaulas. A videoaula dessa segunda-feira, que é essa, correspondente ao dia 18, a videoaula do dia 20, correspondente à quarta-feira, e a videoaula da segunda-feira, correspondente ao dia 24. Então vão ser 3 videoaulas correspondentes aos dias 18, 20 e 25, 25, melhor dizendo. Então essa videoaula de hoje corresponde à aula do dia 18 de maio, ok? Apenas lembrando de onde nós paramos, nós estamos falando dos sujeitos de direito internacional público. Já falamos um pouco sobre os sujeitos que não demandam um estudo muito aprofundado nessa nossa disciplina introdutória do Direito Internacional Público. Começamos a estudar na última aula a respeito do Estado enquanto um sujeito de direito internacional público e hoje nós vamos continuar o tópico em que nós falamos sobre o Estado enquanto sujeito de direito internacional público. Então nós estamos, deixa eu só localizar aqui, nós estamos no capítulo 5, quando nós falamos dos sujeitos de direito internacional público, falamos sobre o Estado, o conceito de Estado, relembramos, melhor dizendo, o conceito de Estado que vocês já estudam lá na Teoria Geral do Estado, que é a corporação de um povo assentada num determinado território e dotada de um poder originário de mando. É o conceito do Jelinek do Estado, ok? Lembramos dos elementos constitutivos, falamos que no Brasil, a União é o ente federativo encarregado de manter as relações com os estados estrangeiros, enquanto a pessoa jurídica de direito internacional público é o Estado nomeado de República Federativa do Brasil. Então, a pessoa jurídica de direito internacional público é a República Federativa do Brasil e a União é o ente da República que cuida da relação de direito internacional, ok? Falamos um pouco das possibilidades de surgimento dos estados, que inclusive foi a nossa atividade da última quinzena. Falamos sobre o reconhecimento de Estado e o reconhecimento de governo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a extinção e a sucessão de estados. A extinção de um estado, pessoal, depende, em princípio, tão somente da perda de algum dos seus elementos constitutivos. Se nós já falamos que o Estado é composto de povo, território e soberania, então, a princípio, a perda de um desses elementos, por si só, já descaracteriza aquele Estado como tal, como sujeito de direito internacional público. Mas nós falamos nas últimas aulas que o reconhecimento de um Estado como tal é apenas um ato declaratório, porque a constituição do Estado se dá pela conjugação dos 3 elementos. Então, a extinção do Estado, por sua vez, depende tão somente da perda de algum de seus elementos constitutivos, mas também, em questão prática do direito internacional, depende também das relações a que aquele Estado está submetido. E aí, nós vamos perceber a partir dessas relações se os seus pares, se os outros estados também consideram que aquele Estado deixou de reunir os elementos constitutivos como tal, ok? A extinção do Estado, pessoal, a extinção de um Estado, ele vai trazer à discussão a questão da sucessão dos direitos e das obrigações que o ente estatal extinto possuía. Então, a extinção do Estado, ela tem uma série de implicações e uma dessas implicações é a discussão acerca da sucessão dos direitos e obrigações que o ente estatal que foi extinto mantinha na sociedade internacional com os outros estados, a partir de tratados internacionais e também com organizações internacionais interestatais.
Então, além da extinção, é preciso também a gente conhecer a implicação dessa extinção de estados para o direito internacional público, ok? Então, nós vamos estudar a partir de agora as implicações jurídicas que a extinção do Estado acarreta para fins de verificação dos direitos e obrigações que o Estado extinto passa a assumir, que o novo Estado passa a assumir quando da sua extinção. Primeiro, com relação à fusão de estados. Nós já estudamos que a fusão de estados é aquela em que os estados originários abrem mão da sua soberania em favor de uma união dos estados, em favor de um novo estado, um único novo estado. Na fusão de estados, acontece que todos os atos multilaterais que os estados originários mantinham, eles passam a fazer parte do novo Estado. Então vejam, suponhamos que nós temos um tratado internacional com 5 estados. Suponhamos que o Estado A e o Estado B resolvam se fundir. Em princípio, esse novo Estado, que é o Estado AB, mantém as suas relações de direito internacional público com os demais estados daquele tratado. Mas é claro que acordos posteriores podem delimitar se esse novo Estado, resultante da fusão de outros Estados, vão se manter ou não naquele tratado internacional específico. Com relação aos tratados bilaterais, eles podem continuar a existir dependendo do interesse das partes não envolvidas na fusão. Então, suponhamos que nós temos um tratado bilateral entre o Estado A e o Estado B. Suponhamos que o Estado B vá se fundir com um outro Estado estranho a esse tratado inicial, que é o Estado C. Então, B e C se fundem e aí vai caber ao Estado A dizer se mantém ou não aquele tratado bilateral inicial que era firmado apenas com o Estado B. Ok? Então, essa é a regra da fusão dos estados. Agora, com relação ao desmembramento ou desintegração de estados. Nós já estudamos a possibilidade de fusão, já estudamos o desmembramento e a secessão nas nossas últimas aulas. Agora nós vamos estudar as implicações jurídicas do desmembramento ou da desintegração dos estados para fins de apuração dos direitos e obrigações dos estados sucessores. Ok? Com relação ao desmembramento, os novos estados não são obrigados a cumprir os tratados existentes à época da sucessão, mas podem, por meio da chamada notificação de sucessão, aderir aos tratados multilaterais que existiam antes do desmembramento. Então, suponhamos que o Estado A ele vai se desmembrar em 2 estados, o Estado A e o Estado B. Esse desmembramento nesses novos estados, eles não vão ser obrigados a cumprir os tratados existentes antes desse desmembramento. Mas eles podem, através da notificação de sucessão, dizer aos demais estados que fazem parte desse tratado multilateral que eles pretendem manter esse status de coligados com esses estados na sociedade internacional em torno de um tratado específico. Com relação aos tratados bilaterais, por sua vez, a sucessão permite apenas quando a outra parte se manifestar favorável à eventual pretensão do sucessor, no sentido de se manter acordado em torno de um determinado tratado. Então, se nós temos um tratado originário entre A e B, e o Estado B se desmembra em outros 2 estados, o Estado A, que antes só tinha um tratado bilateral com o Estado B, vai dizer se é favorável ou contrário à manutenção desse tratado, agora com outros 2 estados, que são os estados sucessores. Ok? Então falamos das implicações da fusão, falamos das implicações do desmembramento, e agora vamos falar um pouco sobre as implicações da secessão. Na secessão, os tratados bilaterais não passam para o sucessor, salvo pretensão nesse sentido dos interessados.
Então, os tratados bilaterais, eles não vão englobar o Estado sucessor, a não ser que aqueles interessados no tratado bilateral mantenham o acordo original. Já nos tratados multilaterais, também vai depender da aprovação de uma notificação de sucessão que vai ser apreciada de acordo com os termos do próprio tratado original. Então, pode ser que os demais estados desse tratado bilateral vão concordar ou não com a sucessão a partir da secessão. Ok? Pessoal, agora sobre alguma observação sobre a transferência de um território de um estado para outro. Suponhamos que o Brasil resolva abrir mão, por algum motivo na realidade internacional, de parte do seu território. Suponhamos que o estado do Acre, o Brasil vai abrir mão do estado do Acre para um outro estado que vai incorporar esse território que antes era do Brasil. O que vai acontecer com os direitos e as obrigações desse estado novo? Aliás, dessa incorporação de parte de um território em outro estado. Passam a valer para esse território do Acre, por exemplo, que deixou de fazer parte do Brasil e passou a fazer parte de outro estado, vai valer para esse território do Acre os tratados do sucessor, os tratados do Estado que o absorveu, em lugar dos tratados que antes eram firmados pelo Brasil. Salvo se a aplicação do acordo nessa região foi incompatível com o objeto do tratado do Estado sucessor. Então vejam, se o tratado internacional ele é contrário ou incompatível com a incorporação desse território do Acre a esse novo estado, por exemplo, a esse outro estado, não vai ser possível a aplicação do conteúdo de um tratado que o estado sucessor já mantém a esse novo território, porque o objeto é incompatível, ok? Com relação à sucessão dos bens públicos, o que acontece com os bens públicos quando os estados passam por um processo de extinção do estado? Normalmente, os bens públicos eles vão ser fruto de ajustes entre o estado predecessor e o estado sucessor. E aqui não importa a forma pela qual o estado passa por esse processo de extinção, porque sempre vai depender desse acordo firmado entre as duas partes. Caso não haja acordo, vai caber ao sucessor os bens que fiquem em seu próprio território, tanto os bens imóveis quanto os bens móveis. Os bens situados no exterior, a regra é a divisão equitativa, ou seja, a divisão para cada estado de acordo com alguma regra de equidade. Na fusão, os bens dos antigos estados passam a pertencer ao novo ente estatal. Então, suponhamos que nós temos bens no estado A, bens no estado B. Quando esse estado se junta na fusão, formando o estado AB, os bens que pertenciam aos dois passam a ser bens do novo estado. Ok? Observação com relação às dívidas dos estados. A regra geral é que o estado predecessor e o estado sucessor celebrem um acordo a respeito, assim como na sucessão dos bens públicos. Contudo, se não houver acordo com relação à divisão das dívidas, a regra é a repartição ponderada da dívida, pelo qual vai ser observada a destinação do produto do endividamento como critério para definir a responsabilidade pelo débito. Então, suponhamos que o Estado A contraiu um financiamento internacional para a construção de uma usina hidrelétrica, por exemplo. Essa usina hidrelétrica ela vai gerar energia apenas para a parte territorial que deixou de fazer parte daquele estado predecessor e assim se tornou um estado sucessor. Ele se desmembrou do estado original e passou a se tornar um estado novo. Percebam que a dívida ela foi contraída para a construção de uma usina hidrelétrica naquele estado que agora, que antes era um território, mas que não é território mais do estado originário. Então, a responsabilidade pelo custeio dessa dívida vai ser tão e exclusivamente do estado sucessor. Ok? E agora uma observação com relação aos arquivos.
Os arquivos, ou seja, os documentos públicos do Estado, quando o Estado passa por esse processo de extinção ou de desmembramento e assim por diante, também deve ser objeto de um acordo entre o predecessor e o sucessor. Não havendo acordo, o sucessor vai ficar com os arquivos que lhe digam respeito e os estados que tenham perdido a soberania, mas que voltem a adquirir em um determinado momento, têm o direito de reaver esses arquivos que estavam em poder do antecessor. Então, cada estado vai cuidar dos seus respectivos arquivos e, caso haja uma reorganização do estado, há a prerrogativa de reaver os arquivos que estavam em posse do estado antecessor. Ok? Beleza, vamos passar agora ao tópico 6, que é relativo ao território. Território é um dos elementos constitutivos do Estado e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de território. O que é o território, pessoal? Território é o espaço físico dentro do qual o Estado exerce o seu poder soberano. Então, o Estado é uma limitação geográfica onde é exercida a jurisdição estatal. O Estado, então, ele é um pedaço de terra, mas não engloba só a terra, claro, nós vamos falar disso já já, dentro do qual é exercida a jurisdição daquele respectivo Estado. O território, ele é composto do solo, das águas interiores e fronteiriças, até o limite com o ente estatal vizinho. Mas também o Estado exerce a sua jurisdição no subsolo, abaixo da área que ele ocupa, o espaço aéreo acima das suas fronteiras, também sobre o mar territorial, a zona contígua, a plataforma continental e a zona econômica exclusiva. Então percebam que o território não se limita à porção de terra, mas também ao mar territorial, à zona econômica exclusiva, à plataforma continental, o espaço aéreo e também o subsolo desse respectivo espaço. Vejam aqui, nesse trecho da Constituição da República de 1988, que todos esses elementos do território que nós acabamos de falar são considerados bens da União. Então, são bens da União aqueles que lhe pertencem ou que os vierem a ser atribuídos, as terras devolutas, indispensáveis à defesa das fronteiras. Vocês lembram o que são as terras devolutas? São aquelas terras que não têm título de propriedade a um particular. Além das fortificações e construções militares, as vias federais de comunicação e a preservação ambiental na forma definida em lei. Além disso, são bens da União os lagos, os rios, quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um estado, além daqueles que sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Então, os lagos, os rios e esses elementos são todos de propriedade da União, se eles estiverem em terrenos de seu domínio ou se banharem mais de um estado. Além disso, as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal. Além disso, os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. O mar territorial também é propriedade da União. Os terrenos da Marinha e os seus acrescidos. Os potenciais de energia hidráulica, os recursos minerais, inclusive os recursos do subsolo, são propriedade da União. As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos, as cavernas, por exemplo, e as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Então vejam que são bens da União, aqueles espaços de terra que são criados as reservas territoriais dos índios, né, que são sempre objeto de discussão e recentemente foi inclusive objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal. Agora, uma curiosidade é que no ano passado foi editada uma emenda constitucional, a emenda 102 de 2019, que assegura à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a participação no resultado da exploração do petróleo ou gás natural,
que significa isso? São os royalties da exploração do petróleo, que são divididos a todos os municípios, Distrito Federal, estados e União, ok? Todos esses explorados no respectivo território, na plataforma continental, no mar territorial ou na zona econômica exclusiva. E aí também é assegurado a eles a compensação financeira por essa exploração. Agora eu imagino que vocês já tenham estudado em Direito Constitucional 1, mas também ainda vão estudar em processo penal a respeito do alcance da jurisdição do Estado fora do seu território. Então, primeiro, as aeronaves e embarcações militares, onde quer que elas se encontrem, além das aeronaves e embarcações privadas que estejam em águas internacionais ou no espaço aéreo internacional, as missões diplomáticas e consulares, os artefatos espaciais e as bases militares constituem o alcance da jurisdição estatal fora do território original daquele Estado. Significa dizer que é território estrangeiro? Não. A aeronave e embarcação militar, onde quer que ela esteja, não é território. Missão diplomática não é território. Ok? Artefato espacial ou base militar não é território. Esses espaços são tratados como se fossem territórios, mas na verdade não são. Eles representam a extensão da jurisdição estatal além do território nacional, mas em verdade não são território. Então dizer que a sede de uma missão diplomática, como a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, representa território norte-americano no Brasil, está errado. Eles são tratados como se fossem territórios, mas na verdade não são. Eles são entregues à jurisdição internacional no território nacional, mas não são território, ok? Como, pessoal, se dá a aquisição e a perda do território por um Estado? No passado, a aquisição e a perda era feita pela descoberta, pela posse e ocupação de terra desabitada, pela ocupação de terra abandonada por um antigo soberano, pela contiguidade, que é o avanço da ocupação nas terras próximas, ou por conquistas militares. Atualmente, não se admite a guerra como uma forma de conquista de território. Então, a forma de aquisição de território se dá por negociações internacionais, que vão resolver os limites fronteiriços, por adjudicação, através de uma decisão tomada por um mecanismo internacional de solução de conflitos, pela acessão, que é o acréscimo natural pelas forças da natureza a um determinado território, ou a título gratuito ou oneroso, ok? Então, o acréscimo de território hoje não é mais admitido através da guerra. Agora, uma observação com relação às fronteiras. As fronteiras são o limite físico do território de um Estado, onde é exercido o poder soberano daquele respectivo Estado. Elas podem ser naturais ou artificiais. As fronteiras naturais são as resultantes de acidentes geográficos, como as cordilheiras e os rios. Já as fronteiras artificiais são aquelas criadas pelos estados, normalmente aproveitando as linhas geodésicas, que são os paralelos e os meridianos, ou de traços que unem dois pontos num determinado espaço, indicados mais ou menos aleatoriamente. Então percebam que a fronteira não segue uma regra. Normalmente se dá por limites naturais, mas também por ficção jurídica. Ok? Espero que tenham gostado. Na próxima aula nós vamos falar sobre imunidade de jurisdição.